Oi, gente, eu sou a doutora Luísa Zonzini. Eu sou o Dr. Matheus Borella. O tema que vamos falar hoje é sobre as cicatrizes, tanto cicatriz hipertrófica, hipercrômica e os queloides. Vamos falar um pouquinho mais do que causa isso, como tratar, o que esperar para que você não sofra no seu pós-operatório. Então, segura a ansiedade. Cicatrizes. É o medo, né? Como a Luísa falou, não existe a cirurgia espiritual aqui onde não vai ter cicatriz. Toda cirurgia, por mais pequena que seja a cicatriz, mais discreta que seja a cicatriz, vai ter uma cicatriz. Eu acho que todo cirurgião plástico já ouviu, né? E quando é que desaparece a cicatriz, né, Matheus? E a gente fala, então, desaparecer não desaparece nunca. Mas ela fica muito discreta. Tem cicatrizes que ficam mais discretas até que estrias, que dobrinhas, né? Então, o importante é o cuidado que você vai ter no pós-operatório. Então, a gente tem algumas alterações de cicatrizes que podem acontecer e a gente vai falar da diferença entre elas agora, né? As cicatrizes que a gente queria relatar aqui, que são as mais, vamos falar, preocupantes assim pra gente, que existe um trabalho para cuidar dela e também de tratar ela caso ela venha aparecer no seu caso, tá? Nessa foto aqui a gente consegue ver exatamente uma cicatriz hipertrófica, ou seja, aquele alargamento da cicatriz que está logo abaixo da areola. Ó, gente, hipertrófica aqui e queloide embaixo. E queloide embaixo. Certo? Então, uma das coisas que é muito importante a gente levar em consideração é que todo mundo acha que cicatriz, se ela tá escura, se ela tá larga, é queloide. Não, não necessariamente. O queloide, ele é um extravasamento da cicatriz para fora dos limites da cicatriz. Então, geralmente, ele parece, assim, realmente endurecido, maior, um pedação, assim, né, duro, que extravasa as bordas da cicatriz e, normalmente, ele também é seguido de coceira, dor, repuxamento. Então, não é tudo que é queloide. Certo. E o queloide é como a Luísa falou, é uma cicatriz que evoluiu além do que deveria. A gente considera até quase como um tumor benigno, ou seja, as células não param de produzir célula de cicatrização, então ela vai continuar crescendo, aumentando, extravasando os limites da cicatriz e causando essa elevação. Tá? Nos casos de queloide, depois que está instalado o queloide, nós temos que pensar em tratamentos. Pode ser desde o uso de adesivos, como silicone, corticoide, aplicação de corticoide intralesional, que a gente fala dentro da cicatriz, fazemos aplicação de corticoide intralesional, até a ressecção dessa cicatriz, tá? E mais outros tratamentos que a gente pode fazer também no pós, né? Como ele é considerado como se fosse mesmo um tumor, né, uma proliferação excessiva, né, das células necessárias para cicatrização, um dos tratamentos, inclusive, que a gente deixa como última linha é a radioterapia, a bracterapia. Então, assim, em casos de recidiva, né, então a pessoa já teve várias vezes o queloide, mesmo tentando fazer a ressecção, a gente pode tentar isso também, mas a gente tem algumas ressalvas também, porque às vezes pode causar manchinhas na pele, alterações de cor, que talvez não sejam tão agradáveis. Então, a gente tem que ficar, né, bem atento e discutir sempre com os pacientes quais as melhores formas e sempre levando em consideração os prós e os contras de cada tratamento, né? Exato, até porque o queloide ou a cicatriz, a gente sempre fala que é uma incógnita. Paciente que nunca teve queloide na vida, de repente faz uma cirurgia, desenvolve um queloide. Paciente que tem abdominoplastia, que normalmente é aquela cicatriz extensa, faz uma cirurgia de mama, desenvolve queloide na mama. Por que não desenvolveu no abdômen e desenvolveu na mama? A gente sabe que, estudado isso, que tem alguns pacientes que têm mais predisposição a desenvolver, né? E locais que têm mais predisposição a desenvolver. Mas é o que eu costumo falar, é sempre uma incógnita. A gente nunca sabe se mesmo tirando um queloide ou não tendo queloide, você não pode desenvolver um novo, tá? Então, o mais importante é a prevenção. Hoje o legal é que a gente tem inúmeras possibilidades no pós-operatório imediato, como a cola cirúrgica, que vai ajudar bastante a diminuir a tensão da cicatriz, que é um dos fatores que leva a esse desenvolvimento do queloide. Então, não só do queloide, como das outras alterações, né? A hipertrófica também. Quando você tem uma tensão muito grande, a tendência de alargamento é maior.
Então, nisso, a cola cirúrgica acaba ajudando a gente, auxiliando bastante. Né? Em áreas como o abdômen, que nem nessa foto aqui, a foto de cima ali, você vê que tem uma cicatriz alargada, que a gente chama de hipertrófica, ou seja, por que ela normalmente alarga? Porque tem uma tensão. Tá? A gente pegou a pele que estava em cima do umbigo e colocou lá embaixo, na região supra. Ó, dá pra até ver o pedacinho do piercing que restou aqui. Tá? A mesma coisa da mama. Na mama também pode desenvolver, porque a mama tem uma tensão. Essa tensão para fazer esse fechamento, esse ajuste da mama, faz com que possa levar essa cicatrização hipertrófica. Essa cicatriz, inclusive, né, Matheus, ela tem duas características, né? Ela é hipertrófica e hipercrômica. Porque às vezes ela pode estar fina, mas ela está escurecida. Então a gente vê aqui, ó, ela segue fina, mas ainda está um pouco escura. Aqui ela alarga e escurece mais, e ela tem pontos, né? Em que ela tá normal e que ela tá escura. Então são alterações de coloração da pele, né? Exatamente, que pode ser desde aquilo que a gente acabou de falar, sobre não se expor ao sol recentemente, porque inicialmente tem um aumento de vascularização na cicatriz, exposição do próprio sangue, da molécula M, que é do ferro, na próxima cicatriz, que se pega a exposição solar, essa radiação vai fazer com que pigmente de verdade essa cicatriz e é difícil de tratar. Tá? Então, existem inúmeras possibilidades de tratamento, né, Luísa? Sim. Desde um processo cirúrgico até lasers, peelings. E a micropigmentação. E a micropigmentação. Que vai fazer um disfarce dessa cicatriz através de como fosse uma tatuagem, justamente pegando a coloração da própria pele da paciente e utilizando sobre a cicatriz para tentar disfarçar essa coloração. Uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes com relação à pigmentação é que muitas vezes a pessoa pensa que ele vai sumir, né, com a cicatriz, não vai sumir. E outra coisa é que a gente se baseia no tom da pele natural do paciente. Então também quer dizer que você não pode tomar sol. Porque tomando sol você pode ter alteração da pigmentação do pigmento que você colocou na cicatriz, né? Então você pode ter uma alteração, ele pode escurecer. E você também vai ficar com tons diferentes, né? Então aí vai chamar atenção. Alterações de tom vai fazer com que a cicatriz fique notável novamente. Então, na área onde foi feita a micropigmentação, o ideal é que você não bronzeie, né? Então, a nossa máxima, né, de que o filtro solar tem que estar ali sempre, né, independente do fato de você estar em pós-recente, pós-tardio, ou até de nem ter operado, o filtro solar ele tem que estar ali sempre presente, né, quando a gente está pensando em se expor ao sol. Exatamente.